Nós estudamos na pergunta de número 31 do Catecismo de Heidelberg que Cristo, Jesus é chamado Cristo ungido de Deus, porque ele foi tanto ordenado pelo Pai como ungido pelo Espírito Santo para ser o nosso profeta, sacerdote e rei. Hoje nós vamos estudar a pergunta de número 32, e a pergunta de número 32, ela diz o seguinte: por que te chamam cristão? Se você é um seguidor de Cristo, por que você é chamado assim? Por que te chamam cristão? É interessante notar que tanto a obra de Cristo como a vida do cristão, elas se resumem em 3 palavras. Quando nós estudamos essas 2 perguntas do catecismo, nós entendemos isso. Elas se resumem em 3 palavras quando nós começamos a entender os ofícios de Cristo e como Ele comunica suas bênçãos para nós, seus filhos, seus irmãos. Tanto a obra de Cristo como a vida do cristão se resumem em 3 palavras: profeta, sacerdote e rei. Vejam só, por que eu sou chamado cristão? Por que você é chamado cristão, se você segue a Jesus Cristo? A resposta é simples: porque pela fé pertenço a Cristo e participo de sua unção a fim de confessar o seu nome e me oferecer a Ele em sacrifício vivo e agradável, para que nesta vida lute contra o pecado e Satanás com uma consciência livre e pura, para que depois desta vida reine com Cristo eternamente sobre todas as suas criaturas, sobre todas as criaturas. Então, eu sou chamado de cristão porque pela fé eu pertenço a Jesus Cristo. Onde aconteceu, ou onde pela primeira vez os discípulos de Jesus passaram a ser chamados cristãos? Vamos para Atos capítulo, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11. Atos 11, versículo de número 26. Atos 11, 26. Aqui nós temos a informação no livro de Atos dos Apóstolos, onde pela primeira vez os discípulos do Senhor, naquela época também conhecidos como seguidores da seita do caminho, porque Jesus ficou conhecido de maneira muito clara quando ele se apresentou como o caminho, a verdade e a vida, foi justamente aqui na cidade de Antioquia. Olhem só, versículo de número 26, vamos ler juntos. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então, no ministério apostólico, à medida em que a igreja de Cristo ela estava se expandindo, crescendo, em Antioquia, pela primeira vez, o mundo passou a reconhecer os discípulos de Cristo como pequenos cristos ou cristãos. A palavra cristão quer dizer seguidor de Cristo, ou em outro contexto, pequenos cristos, porque são discípulos do Cristo. Então, eu sou chamado cristão porque pela fé pertenço a Cristo e tenho esta identificação com Ele, eu estou ligado a Ele. Vejam só, Paulo escrevendo aos Coríntios, 1 aos Coríntios capítulo 6, vamos para lá agora, examinem comigo. Em 1 aos Coríntios capítulo 6, nós encontramos no versículo 5, versículo 15, 1 aos Coríntios 6, versículo 15, o seguinte, vejam só. Aqui o apóstolo Paulo está mostrando, alertando os cristãos quanto à necessidade de viverem vidas santas, de forma que eles manifestem ao mundo que de fato são cristãos,
que porque pertencem a Cristo, são chamados a proclamarem, a testemunharem a glória de Cristo para o mundo. Então, do mesmo modo que Cristo foi ordenado e ungido para ser o nosso profeta, sacerdote e rei, quando nós recebemos a Cristo pela fé, passamos então, por Ele, ordenados e ungidos por seu Espírito, a exercermos os ofícios de profeta, sacerdote e rei. Ou seja, submissos a Cristo, nós o representamos na terra, nós o representamos no mundo. Então, não existe um representante de Cristo na terra. Mas percebam que Cristo é o cabeça, por seu Espírito, ele tem então, e por sua palavra, a administração da igreja, que o representa como pequenos cristos ou cristãos, profetas, sacerdotes e reis. Por isso que a palavra do Senhor nos diz em 1 Coríntios 6, versículo 15, o seguinte, vamos ler juntos. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Aqui o apóstolo está explicando e ensinando aos crentes em Corinto que o corpo deles não pertencia mais a eles. Na realidade, nunca lhes pertenceu. Nós não pertencemos a nós mesmos. A ideia de uma liberdade verdadeira e bíblica, ela se inicia quando nós nascemos de novo em Cristo Jesus. Nele e por Ele vivemos para a glória do Pai. A queda, o pecado de Adão, do qual nós somos herdeiros, nos distanciou deste propósito e os homens vivem e experimentam uma falsa liberdade. Eles acreditam que suas vidas podem ser vividas à parte de Deus. E então eles não glorificam a Deus, mas não podem dar nenhum passo sequer sem a anuência, sem a concordância, sem a permissão divina. Quando nós encontramos a Cristo, o que é que acontece? Nós redescobrimos esta maravilhosa verdade. Nós pertencemos a Deus em Cristo Jesus. De forma que o apóstolo está dizendo aqui, glorifiquem a Deus através do corpo de vocês. Condenando a imoralidade, condenando a sensualidade, o que é que o apóstolo Paulo está dizendo? Cuidem de seus corpos, porque vocês são membros de Jesus Cristo. Cuidem de si mesmos, porque vocês estão ligados a Ele, de maneira tal que vocês são chamados cristãos, porque Cristo se apropriou de vocês. Vocês pertencem a Ele. Cristo marcou vocês com o selo da graça. Em Efésios 1 nós vamos perceber isso, que uma vez em Cristo, nós fomos selados com o Santo Espírito da promessa, que é o penhor da nossa herança, é a garantia que nós estamos unidos a Ele. Então, através do nosso corpo, nós somos chamados a glorificar ao Senhor. O capítulo 6, que nós utilizamos na mensagem dominical do último domingo pela manhã, nos mostra, por exemplo, um aspecto dessa realidade de que nós somos cristãos. Não somente a passagem aqui citada, mas, por exemplo, no início do capítulo 6, vejam comigo, versículo 2 diz assim, vamos ler juntos o versículo de número 2, vamos ler? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? O que é que o apóstolo Paulo está dizendo aqui em outras palavras? Irmãos, quem é o único que tem a autoridade real como rei deste mundo para no último dia julgar todas as coisas? Jesus Cristo. Agora, por que nós somos chamados cristãos? Porque uma vez ligados a Ele, percebam, somos reis e rainhas, vice-regentes do reino de Cristo. Aquele ideal estabelecido pelo Senhor na criação, Ele é o Senhor de tudo, mas quando Ele fez Adão e Eva, os constituiu rei e rainha, abaixo dele, obviamente. Mas o que é que eles deveriam fazer? Cuidar do universo criado. O que é que o Senhor então nos faz lembrar aqui? Como cristãos,
Nós fomos ordenados e ungidos, porque pertencemos a Cristo, para exercermos seus ofícios. Nós iremos julgar o mundo com Cristo. Há alguns aspectos, por exemplo, da literatura escrita por cristãos, com a tentativa de ensinar crianças e mostrar às crianças essa realidade do reino, de uma maneira a prepará-la, que nos mostra algumas verdades, quando nós entendemos o significado, por exemplo, de ser cristão. Quando nós lemos, em especial nas Crônicas de Nárnia, quem já leu esta obra de C.S. Lewis, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, percebemos que no final de todo o enredo, aqueles garotos, eles são escolhidos para reinarem no mundo criado por Aslan, que seria um tipo de Cristo. E a palavra final para eles é a seguinte: uma vez reis e rainhas de Nárnia, reis eternamente. A linguagem que Lewis usou para ensinar a crianças e prepará-las a respeito de um mundo maior e melhor, percebam que surgem ou são retiradas da Bíblia, porque a própria palavra de Deus já nos mostra a nós, adultos, pessoas já formadas, cristãs, que devemos dar um testemunho diferente, porque uma vez reis e rainhas do reino de Cristo, reis e rainhas para todo sempre. Por isso que nós vamos julgar o mundo. Por isso que devemos glorificar a Deus com o nosso corpo. É o que 1 Coríntios 6 nos ensina. E aí, meus irmãos, nós estamos percebendo os ataques do reino de trevas contra todos os valores do Evangelho. De maneira muito acentuada, nós estamos notando esta pressão contra a família pela legalização de uma união entre pessoas do mesmo sexo. E aí nós estamos lutando contra isso, manifestando a nossa opinião, e nós estamos nos esquecendo que o inimigo ataca por outros lados também. Uma pesquisa recente, tomando não somente os casais casados, documentalmente falando, mas as chamadas uniões, as uniões estáveis. Sabe o que é que está sendo registrado? Sabe o que é que está sendo demonstrado nesse tipo de união? É que 63% das mulheres brasileiras admitem trair os seus próprios cônjuges. E 74% dos homens entrevistados nessa pesquisa afirmaram serem infiéis às suas próprias esposas. Estão pegando tudo. Mas entendam como não somente através da ideia de uma união entre pessoas do mesmo sexo o reino de Cristo é afrontado, mas os próprios valores da promiscuidade, da imoralidade, até mesmo entre casais heterossexuais, estão mostrando e indo de encontro com os valores que os cristãos devem preservar, viver e muito mais do que falar, testemunhar diariamente. Cada divórcio entre cristãos não é um bom testemunho para o mundo, é um mau testemunho terrível. Enquanto nós estamos falando de maneira correta contra aqueles que estão querendo estabelecer famílias que não existem, porque homem com homem nunca vai gerar filho, mulher com mulher também muito menos. O número de divórcios entre cristãos, seguidores de Cristo, pessoas que pertencem a Cristo, pessoas que o Senhor mesmo disse julgarão o mundo, no dia final, vem crescendo a passos galopantes. Isso não é um testemunho que deve ser dado da nossa parte, não é o confessar firmemente o nome de Jesus Cristo. Então, eu sou chamado de cristão por quê? Porque pela fé eu pertenço a Cristo e participo de sua unção. Vejam só, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 27, nos ensina isto. Lembremos o que estudamos quando vimos a primeira carta de João. 1 João 2, versículo 27. Se eu sou cristão, eu sou participante da unção do meu Senhor Jesus Cristo, Senhor e Salvador. E qual é a orientação bíblica, qual é o ensino bíblico a respeito disto? Vamos ler juntos.
Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Vou só lembrar para vocês, o contexto aqui está, no contexto, o apóstolo está combatendo os anticristos que estavam apresentando um ensino diferente do ensino dos apóstolos, do ensino que Jesus Cristo deu à sua igreja. Então, é nesse contexto que o apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, lembra à igreja que a unção que recebemos e permanece em nós nos capacita a entender e a permanecer em tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Então, eu não preciso de outra verdade, senão a verdade do Evangelho. Eu não necessito de outro ensinamento que seja diferente daquele que Cristo deixou para mim, entregou para mim. E aí, irmãos, percebam como isso se estende de uma maneira muito prática. Nós somos bombardeados constantemente pelos falsos profetas, que podem ser religiosos, filosóficos, políticos, a tentar negociar a unção que recebemos e que nos faz permanecer no ensino do Evangelho e crer que a palavra de Cristo é suficiente para a gente. E aí é onde os valores da família cristã são bombardeados, os valores sobre trabalho cristão são bombardeados, serviço cristão, o conceito da igreja de Cristo, o conceito da missão da igreja, da adoração da igreja, todos eles são bombardeados pelas forças do mal, pelo reino de trevas, tentando fazer com que nos esqueçamos porque nós somos crentes. Somos cristãos porque pertencemos a Cristo, participamos da unção do Senhor. Com que finalidade? A finalidade ela é pura e simples, mas ela é cheia e poderosa de graça ou da graça de Deus. Eu sou chamado a confessar o nome do meu Senhor para o mundo. Vamos para Mateus 10, capítulo 32. Vejam só. Você tem aqui um esboço bem organizado que ajuda você, por exemplo, a explicar para alguém que não conhece o Evangelho por que você é cristão. Porque você já deve ter ouvido a palavra de pessoas que não seguem em nada a Cristo. Todos somos cristãos. E aí você tem como explicar, não, quem é cristão pertence a Cristo pela fé, participa da unção verdadeira porque recebe do seu Espírito, o seu Espírito faz morada nele, e ele então é habilitado a confessar o nome de Jesus. Mateus 10, 32. Mateus 10, 32. Vamos ler? Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Então eu sou chamado a confessar o nome do Senhor. Como profeta, eu sou chamado a manifestar como cristão o testemunho que recebi e devo transmitir sobre o nome do Senhor Jesus, porque se eu não fizer isto, o versículo 33 me adverte, mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Você é cristão, eu sou um cristão. Tanto a obra de Cristo como a minha vida e a sua vida se resumem em 3 palavras: profeta, sacerdote e rei. Como profeta, Jesus me revela a sua palavra. Como profeta submisso ao Rei Jesus Cristo, como um sacerdote de Cristo, eu devo então transmitir e confessar o bom nome do meu Senhor ao mundo. Confessar a Cristo não é somente ter a oportunidade de falar sobre Ele, mas de demonstrar, assim como muitas vezes Ele demonstrou até mesmo através de um olhar, através da maneira como Ele lidou com as pessoas,
do cuidado que ele teve com o seu próximo, do amor, da sua devoção, do seu temor ao Senhor, que você é uma pessoa diferente, você não pertence a este mundo. Somando a Mateus 10, o catecismo sugere Romanos 10 também. Então, Mateus 10, Romanos 10, fica até fácil para a gente memorizar. Vejam só, Mateus 10, versículo 10, reforça esta verdade, reforça esta realidade. Eu creio com o coração e devo confessar com minha boca a respeito da salvação. Isto é ofício profético. Vejam só, versículo 9 e 10. O versículo 10 é o versículo chave. Vamos ler o versículo 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Eu pertenço a Cristo, eu recebi o seu Espírito para confessar o seu nome e me oferecer a Ele como um sacrifício vivo e agradável. Eu devo viver de maneira tal que experimento, porque entendo e recebo pela fé, que Cristo é o meu Senhor. Ele me selou graciosamente com o penhor da minha herança, que é o seu Espírito, e ninguém jamais poderá romper esses vínculos. Se eu sou príncipe do reino, se você é princesa no reino, se você está ligada ao Rei Jesus, ninguém poderá separar você dele. É aí onde nós temos em Romanos 12, uma das passagens mais bonitas das Escrituras. Romanos 12, versículos 1 e 2. Vejam só. Esse versículo, ele é fabuloso, extraordinário. Esse versículo nos mostra o que nós devemos ser como cristãos, seguidores de Cristo, pequenos cristos neste mundo. Vamos ler Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, eu devo apresentar o meu corpo, porque pertence a Cristo, como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Então, a minha ligação com o Senhor Jesus Cristo possibilita a mim, como cristão, a vocês como cristãos, participarmos de sua unção, recebermos dele a promessa da herança eterna, que é mantida em cada crente redimido pelo Espírito Santo, que nele habita por uma graça maravilhosa, e isto então faz com que ele se ofereça como sacrifício vivo a Deus, assim como Cristo, nosso grande sacerdote, se ofereceu ao Pai. Vejam que nós somos sacerdócio real pela graça de Cristo. Eu tenho acesso à presença de Deus, irmãos. Ter acesso à presença de Deus era algo que significava muito para um sacerdote. Ele era separado para isto. Eu fui separado por Deus em Cristo, e pela mediação do meu Senhor e Cristo, eu então ofereço a mim mesmo sacrifício vivo, santo e agradável ao meu Senhor. Eu presto um culto a Ele, mas eu presto um culto racional, ou seja, eu entendo por que estou ligado a Ele. Eu entendo porque pela fé eu sou um cristão. Eu entendo que fui separado, fui ungido, fui consagrado para o serviço santo de Deus. Então essa ideia de sacerdote representando o homem hoje, ela cai por terra quando nos mostra que o nosso único sacerdote, supremo sacerdote, Jesus Cristo, nos possibilita, por exemplo, apresentarmos o nosso próprio corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Há uma exortação no versículo 2 que diz o seguinte: e não vos conformeis com este século.
A ideia é de não vos amoldeis a este mundo, a este século. Não tomem a forma deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como é que eu posso viver de forma que não tome a forma deste mundo, mas renove a minha mente para a glória de Deus? Somente possuindo a mente de Cristo. Só um cristão tem a mente de Cristo. Só um cristão consegue discernir coisas espirituais, porque o Espírito que nele habita faz com que ele entenda e compreenda qual a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muitas vezes, em nosso desespero, em nosso sofrimento, em nossa angústia da alma, nós dizemos: mas eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. Eu sei sim qual é a vontade de Deus para a minha vida. Não somente Romanos 12 me diz isto. Eu posso não compreender por que este caminho, por que esta situação, por que o Senhor está trabalhando comigo desta forma. Mas eu sei muito bem que, sendo cristão, eu conheço a vontade do meu Senhor. Eu não devo me amoldar a este século. Eu devo transformar a minha mente, eu devo mudar a minha mente, segundo a palavra, o preceito da palavra de Deus. E para que eu devo fazer isso? Para que nesta vida eu lute contra o pecado e Satanás com uma consciência livre, com uma consciência pura. Se eu ofereço a minha vida a Cristo, se eu me dedico para a glória de Cristo, se eu não tomo a forma deste mundo, mas a minha mente está guardada, o meu coração pertence ao meu Senhor, eu então estarei pronto para lutar nesta vida contra o inimigo das nossas almas. Vejam só, 2 aos Coríntios, ou melhor dizendo, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 11. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Vejam só que interessante. 1 de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Bem, ou logo após o apóstolo Pedro ter dito à igreja que ela é raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Logo após o apóstolo Pedro ter dito à igreja, capítulo 2, versículo 10, vocês sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. O que é que Pedro então ele apresenta? O que é que ele diz? Como é que ele exorta a igreja? Ele diz para a igreja: lutem contra o mal. Versículo 11, vamos ler. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então, eu sou chamado cristão para que nesta vida lute contra o pecado e Satanás com a consciência livre, para que quando os malfeitores eles observarem os nossos corpos, as nossas vidas, o nosso procedimento, glorifiquem a Deus no dia da visitação, ou seja, reconheçam que de fato aqueles homens e mulheres, eles seguiam ao Senhor, eles não pertenciam a este mundo, eram peregrinos, eram forasteiros, porque os seus valores, eles estavam tão distantes daqueles que o mundo tanto deseja, que eles não poderiam mesmo pertencer a esta geração, Finalmente, nós somos cristãos e recebemos toda esta bênção do Senhor, somos ungidos e separados pelo Senhor, para que depois desta vida, reinando com Cristo por toda a eternidade, sejamos com Ele reis e rainhas sobre toda a criação. É o que a palavra de Deus nos diz, 2 Timóteo 2, 12. Finalmente,
nós temos esta passagem e concluindo a lição de hoje, o estudo de hoje. Em 2 Timóteo 2:12, olhem só que interessante, Paulo, o apóstolo do Senhor, ele está estimulando Timóteo aqui a lutar contra o pecado, lutar contra o diabo, com uma consciência livre e pura, de um serviço santo a Deus. Eu vou ler os primeiros versículos, e aí quando chegarmos no versículo 10 e 11 e 13, nós vamos ler juntos, tá certo? Eu vou ler a partir do versículo 1, a partir do versículo 10 leremos juntos. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão de todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Paulo estava preso. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Vamos ler até o 13 agora. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. O que Paulo esperava é o que todo aquele que é chamado de cristão deve esperar. Ele deve desejar perseverantemente o dia que também reinará com Cristo. O dia que, como Paulo escrevendo aos Coríntios falou, nós participaremos do grande julgamento, julgaremos o mundo, seremos com Cristo ou nos assentaremos com Ele como reis e rainhas e recebendo esta glória dEle, uma bênção que Ele nos participou porque nos fez co-herdeiros com Ele. Nós então cumpriremos finalmente e perfeitamente a nossa missão, porque nós pertencemos a Cristo, irmãos, e eu quero trazer estas palavras finais. Não nos esqueçamos, o mundo vai nos atacar, o diabo irá nos tentar, porque ele fez isso com o nosso rei. É o preço que nós pagamos por termos impresso em nós o nome cristão. O nome cristão. A luta entre a semente da mulher e a semente da serpente, os filhos da luz e os filhos das trevas, ela vai continuar. Ela vai se acirrar cada vez mais até a volta de Cristo. Não esperemos facilidade, não esperemos bonança. A igreja sempre estará em guerra, guerra contra as trevas, guerra contra o inimigo das suas almas ou das nossas almas. De forma que, irmãos, valorizemos o fato de carregarmos conosco o nome de cristãos, ou o nome cristão. Todas as vezes que formos chamados a dar o testemunho da nossa fé, entendamos que qualquer palavra, qualquer procedimento, qualquer atitude que contrarie o nosso rei, será uma negação do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E como disse o salmista, que a nossa oração seja: não sejam envergonhados, ó Senhor, por nós ou por mim, aqueles que em Ti esperam. Somos cristãos, se somos de Cristo, pertencemos a Ele. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça a cada dia. Amém. Senhor, nós agradecemos pelo momento em que temos mais uma vez a bênção de ouvirmos o que a Tua palavra diz a respeito
da igreja, do teu povo redimido, da bênção, da graça de carregarmos este selo identificador, o ser cristão, seguidor de Cristo, pequenos profetas, sacerdotes e reis que são peregrinos e forasteiros neste mundo, que são chamados a testemunhar e a proclamar a verdade do Evangelho, que são chamados a oferecer diariamente sacrifícios santos, vivos, santos e agradáveis ao Senhor, que são chamados a lutar, seguindo o grande Rei e General, Senhor dos exércitos, contra o mal, contra Satanás, contra o reino de trevas. Concede-nos, ó Senhor, a consciência de que nós pertencemos a Cristo e que fomos separados por Ele, que somos um povo especial, um povo que depende da graça do Senhor, um povo que precisa a cada dia vestir toda a armadura de Deus para resistir com bravura a todas as ciladas do diabo. Obrigado, Senhor Deus, por este momento e pelo privilégio que nos dás, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos orar, irmãos, de dois em dois, façamos as nossas orações. Eu quero pedir